Olá, senhores, papais e mamães, vovôs e vovós, titios, titias, padrinhos e madrinhas de todos os alunos e alunas do Colégio Caminhos e Colinas. Sejam bem-vindos a esse nosso segundo encontro de formação de pais, o segundo deste ano, né? E vamos conversar um pouquinho. Esse encontro terá duas partes. A primeira parte comigo é a parte mais chata, em que nós vamos comentar um pouquinho a respeito da nossa apostila, A Arte de Ser Amigo. E segunda parte é a parte com outro professor que vai explicar para vocês, vai tratar para vocês da importância do estudo dos vossos filhos. Muito bem, vamos lá então. Todos os vossos filhos receberam esta apostila, esta ou a equivalente, de acordo com a idade. Essa aqui que eu tenho em mãos é para o ensino fundamental 1, mas existe também a mesma apostila, adaptada, é claro, à idade, para o fundamental 2 e para o ensino médio. Esse cursinho que nós estamos oferecendo para vocês agora tem o título A Arte de Ser Amigo. É uma publicação da nossa editora e que vai ajudar vocês, senhores pais, a conversar com os filhos de vocês a respeito dessa importantíssima virtude, que é a virtude da amizade. Nós pescamos algumas perplexidades, algumas objeções que foram feitas quando nós estávamos elaborando a apostila, e eu gostaria de começar a responder então a duas pequenas objeções que foram feitas. A primeira dizia a respeito ao seguinte: a apostila fala, o objetivo da apostila é educar na amizade, né? Então alguns pais, algumas pessoas, não, pai não foi nenhum, mas algumas pessoas comentaram: dá para educar na amizade? Amizade não é um sentimento que nasce naturalmente? É possível educar num sentimento? Vamos supor um outro sentimento qualquer, o sentimento de amor, né? Que aliás também é amizade, né? Mas um outro sentimento qualquer é simpatia. É possível educar a pessoa nesses sentimentos? Essa é uma questão que ficou no ar, querendo dizer que talvez não se possa educar na amizade. A outra objeção que foi feita, assim, mais num tom de curiosidade do que propriamente de objeção, foi o seguinte: uma menina comentando: eu já tenho amigas, eu estou cheia de amigas, entende? Uma apostila para me ensinar a arte de ser amigo? Eu já sou perita nessa arte, eu tenho um monte de amigas, para que isso? Então, nós vamos responder a isso e vamos comentar um pouquinho qual é o verdadeiro alcance que nós pretendemos ter com esse curso, que vai levar uns 2, 3 meses, em que os senhores nos acompanharão nele. Mas, primeiro ponto então, a amizade é um tesouro. Essa comparação está na Bíblia, né? Quem encontra um amigo, encontra um tesouro. Vamos supor que nós encontrássemos um tesouro. Por acaso, um tesouro, vamos pegar um tesouro material mesmo, aquele famoso tesouro de piratas, né? Um baú cheio de moedas de ouro, de colares de diamante, etc., né? Aquele tesouro dos filmes, né? Vamos supor que a gente encontrasse um tesouro desse. Eu encontrei o tesouro. Resta saber agora o que fazer com esse tesouro que eu encontrei. Repare, eu já tenho o tesouro, é o que dizia a menina. Eu já tenho amigas, né? Então agora, para que o curso? Talvez o curso ajude você a entender o que você pode fazer com essa amizade. Quer dizer, que proveitos você pode tirar dessa amizade que, graças a Deus, você já tem. Então, serão uma série de conselhos
que nós procuraremos dar, que os senhores pais vão dar aos vossos filhos também, sobre como cultivar esse maravilhoso tesouro, que é o tesouro da amizade. Né? Para isso, então, nós montamos esse curso. Né? Aproveitem o maravilhoso tesouro que vocês já têm, né? Ou aprendam a procurar esse tesouro que nós também temos, vamos colocar. Isso aqui tem até uma atividade para as crianças aqui, que é justamente fazer o mapa do tesouro relativo à amizade, tá bem? Então, nosso objetivo é esse, ajudar vocês pais e vocês alunos a, digamos assim, falando em termos de investimento, né, administrar o tesouro da amizade. Nós começamos definindo a amizade. As primeiras páginas da apostila, as primeiras páginas trabalham com essa ideia, né? Comenta que a amizade é um tesouro, tudo bem, e depois começa a tenta mostrar para vocês a identificar realmente o que é amizade, porque existem vários sentimentos, várias atitudes parecidas com a amizade, que se abeiram da amizade, mas que não são amizade verdadeira. Né? Então nós começamos fazendo a distinção entre ser amigo e gostar. Eu posso gostar de alguém, mas apesar disso não ser amigo dele. Qual a diferença entre... Porque amizade é amor. Então qual a diferença que tem entre amar e gostar? Eu gosto de uma coisa quando a coisa traz bem para mim. Eu gosto de bala de menta. Eu gosto de sorvete de creme. Entende? Eu não amo nem a bala de menta, nem o sorvete de creme. Eu quero o bem que o sorvete de creme traz para mim. Agora, eu amo alguém. Isso significa que eu quero o bem para essa pessoa. Então, a diferença entre o amar e o gostar, a diferença entre a amizade e o coleguismo, por exemplo, pode vir daí, dessa diferença. Se eu gosto de estar com alguém porque essa pessoa é engraçada, porque essa pessoa me faz rir, é simpática, eu me sinto bem perto dela, tudo bem? Isso não é amizade ainda. Né? Porque eu estou procurando o bem que isso traz para mim. Agora, se eu estou interessado em fazer o bem para essa pessoa de alguma maneira, se eu quero que essa pessoa melhore, e, em última análise, se eu quero que essa pessoa seja santa, então, nesse caso, eu estou sendo amigo da pessoa. Deu para entender, né? Vamos, então, essa é a primeira definição que a gente faz, e depois nós começamos explicando para os pais que um dos caminhos para nós encontrarmos amizade, e que isso vocês podem observar nos filhos de vocês, e nós temos um exercício aqui na página 11, muito bem montado para explicar isso, é a seguinte ideia. Observar o que as outras pessoas têm de bom e escrever. Nós temos uma tendência maldosa, faz parte da nossa educação, talvez, da formação do mundo atual. A gente gosta de ver o que os outros têm de ruim. É impressionante, a gente fala até assim, é muito simpático, muito bonito, muito mas... E aí depois desse mas vem vem uma lista enorme de objeções e defeitos que nós vemos nos outros. Podem ser verdadeiros, hein? Não estou discutindo aqui se vocês estão mentindo, a gente está mentindo ou não quando está falando desses defeitos. Mas eu estou comentando essa mania nossa de ficar procurando defeito só e não ver qualidade. Então nós queremos que vocês ajudem os filhos de vocês aqui a fazer a listinha dos colegas que tem. Tem aqui uma lista, ele pode colocar o nome de um monte de colegas aqui, tem 25 lugares diferentes aqui para colocar, e na frente escrever uma qualidade. Por que isso? Porque
se nós pensamos sempre nos defeitos das pessoas, quando a gente vê a pessoa, quando a gente cumprimenta a pessoa, quando a pessoa passa na nossa frente, a gente pensa primeiro no defeito. E se nós nos acostumamos a enumerar as qualidades que a pessoa tem, né, não importa se a gente simpatiza com ela ou não, hein? Mas objetivamente essa pessoa tem essa qualidade. Então, se eu me acostumo a observar as pessoas pelas qualidades, então eu vou ter sempre a primeira impressão na conversa, num relacionamento qualquer, essa pessoa é generosa. Essa pessoa é bondosa, essa pessoa é humilde, essa pessoa é prestativa, essa pessoa é generosa materialmente, essa pessoa é atenciosa, ou seja, eu vou entrar na intimidade daquela pessoa, eu vou abrir a porta da conversa com a pessoa através da qualidade e não através do defeito. Isso faz uma importância tremenda. Isso tem uma diferença enorme depois no nosso tratamento posterior. Vamos nos acostumar a conversar com as pessoas partindo disso. Ela é filho de Deus, ela tem um anjo da guarda, né, para nós, para os que são cristãos, né, e ela tem tal e tal e tal qualidade que eu observei. E vamos, a partir daí, fazer a conversa com ela. Isso vai nos tornar muito mais, a nós mesmos, muito mais perspicazes, muito mais generosos, muito mais prudentes. A palavra prudente significa, entre outros significados, a palavra prudente significa escolher o caminho certo, escolher o modo certo de conversar com alguém. Eu vou tratar com alguém. Pode ser o dono do armazém da esquina, pode ser alguém que eu conheço no trabalho, ou alguém que eu conheço na escola. O modo certo de tratar essa pessoa deve ser sempre pensando nas qualidades que a pessoa tem primeiro. Eu sei, todos nós sabemos, que as pessoas têm defeitos também. Mas vamos começar pelas qualidades que isso nos coloca, inclusive no relacionamento, hein? Isso nos coloca em vantagem até. Eu começo elogiando a pessoa por alguma coisa que essa pessoa realmente tem, alguma coisa boa que ela tem. Para a partir daí, se for necessário, eu puder depois também fazer uma correção. Tudo bem. Mas vamos começar pelo lado positivo e pelo lado negativo, né? Outra coisa que tem aqui, e que nós sempre procuramos fazer nas nossas apostilas, né? Os senhores papais antigos sabem disso, é fazer com que a criança, o aluno, ele procure o papai e a mamãe para fazer algum desses pequenos exercícios que estão aqui na nossa apostila, no nosso livrinho, né? Aqui, por exemplo, na página 17, nós temos uma proposta que o pai defina para o filho. A amizade é, e o pai vai explicar o que é. Um amigo é como, e o pai e a mãe, a tia, a avó, a padrinha, a madrinha, vão explicar aqui, vão fazer uma comparação. E a criança vai ouvir aquilo e depois vem a proposta. Transforme o que os seus pais falaram em um desenho. Mesmo que a criança não saiba escrever ainda, que ela transforme aquilo que os papais falaram em um desenho. Deixem eles livres, quietinhos, sentadinhos ali, fazendo o desenho deles. Não deem palpite. Observem. Talvez o desenho que a criança fizer vai dizer muito para vocês sobre como a criança vê a amizade, sobre como a criança entendeu a explicação e sobre como a criança vê você. Então, é precioso. Há uma ciência por trás disso, em análise dos desenhos infantis, para entender como eles veem o mundo. Nós não somos psicólogos, não vamos fazer uma observação profunda a respeito disso. Olha, mas mesmo uma observação superficial, vista pelos olhos carinhosos do pai, da mãe, do responsável, ainda assim pode nos dizer muita coisa. Desenhe as coisas que você gosta de fazer junto com um amigo. Desenhe as coisas que você prefere fazer sozinho.
né? Desenhe um grupo de amigos e veja a relação, os amigos que ele desenha, né? E pense nos amigos que talvez ele não desenhe. Há muita coisa a aprender na observação dos desenhos infantis, que não sejam cópia, que sejam inspirados por ele mesmo. Por isso, não digam para os filhos de vocês como desenhar. Só digam, desenhe isso que o papai contou, a mamãe contou. Tudo bem, deixe eles fazerem um desenho. Nós vamos ficar muito surpresos com isso, tá bem? Depois, uma outra coisa que entra e sai da moda, e que agora está voltando à moda novamente, que é um cine-debate. É observar um filme, observar um desenho animado, uma animação, alguma coisa que seja na idade de quem está observando, na própria da idade de quem está observando, e depois pedir que a pessoa comente. O que você achou de tal pessoa? O que você achou de tal personagem, de tal outro? Então nós temos aqui, na página 19, nós temos a proposta de um cine-debate, que no caso aqui das crianças do Fundamental 1, está em cima de uma animação famosa, do Carros, né? Daqueles carrinhos de corrida. O carro lá que está desanimado, ele vence a corrida pelo apoio dos amigos. E ele também, durante a corrida, porque na verdade ele não vence a corrida, né? Ele perde a corrida porque ele quer ajudar um amigo. Então, toda a encenação, toda a proposta do vídeo nos convida a pensar o seguinte: o que é mais importante, vencer aquela corrida ou ajudar um amigo? E ele dá razões para isso. Ele explica por que ele fez isso e não fez aquilo. Ele explica por que aquilo para ele que era o máximo, vencer a Copa Pistão, de repente não deixa de ter importância porque um amigo está em apuros, né? E é mais importante ajudar um amigo. Examine, converse com a criança, peça a informação dela, veja quantas vezes a criança já pode ter feito coisas parecidas. Se vocês conhecem alguém na família de vocês que fez coisas assim, ou vocês mesmos fizeram, contem isso para a criança, para explicar o valor e a hierarquia das coisas, que existem coisas mais importantes e coisas menos importantes, né? Nós temos também, mais para frente, na página 21, meu tempo está acabando, nós temos na página 21 também uma outra proposta que é mais para lidar com o adolescente. É a questão da importância da amizade no combate à tristeza. Existem certos tipos de tristeza que a gente às vezes não entende, e é tipicamente a tristeza de adolescente. O adolescente, às vezes ele cria uma tragédia do nada, de repente ele fica totalmente desanimado, fica de baixo, fica na fossa, por alguma coisa que não tem importância nenhuma. Para nós, adultos, não tem importância nenhuma, porque a gente sabe que aquilo vai passar, mas para a criança não, para o adolescente não, é a primeira vez que ele sente. Então, para ele é uma tragédia. E aí a importância da amizade, do conselho, de preferência um conselho de alguém, o apoio de alguém da mesma idade com ele, tem uma eficiência enorme. Nós mostramos isso e nós pedimos para os pais considerarem isso. E se eles mesmos podem dar esse conselho, se podem lembrar de tragédias semelhantes que nós sofremos quando estávamos adolescentes, às vezes a gente esquece disso, né? A gente esquece que foi adolescente, entende? E contar para eles, né? De maneira que eles possam entender, isso vai passar. Isso não é uma tragédia absoluta, né? Na página 25 nós temos o mapa do tesouro, que vocês devem ajudar as crianças a fazer, e eu estou muito curioso em saber como é que esses mapas vão ser desenhados, né? E até eu pretendo fotografar alguns e depois de uma outra conversa entre nós mostrar os mapas para mostrar as soluções que as crianças foram criando sobre essa proposta, né? A proposta é a seguinte, né? Agora junte todo mundo em casa para desenhar um mapa do tesouro.
Desenhe os lugares, traça o caminho e escreva o que deve ser feito para encontrar esse tesouro que se chama amizade. Depois de pronto, leve para o colégio para mostrar para os amigos e eu vou fotografar esse negócio. Eu vou fotografar, escolher alguns e comentar com vocês, que eu tenho a impressão que isso vai ser, para nós também, adultos, um tesouro. Tudo bem? O meu tempo se esgotou. Então, eu só deixo comentar mais uma coisa aqui que eu acho muito importante. É a importância da correção na amizade. O verdadeiro amigo é aquele amigo que sabe corrigir, que quando vê alguma coisa de errado, corrige. Nós temos então um capítulo que comenta isso, que mostra a importância de se corrigir um amigo, porque isso é verdadeiramente prova de amizade. E depois, o final, os 2 últimos capítulos, são como nós tratamos do aspecto mais sublime da amizade, que é como a amizade nos leva a Deus, como a amizade nos santifica e como a amizade nos torna, né, amigos de Deus. Porque essa é a definição do verdadeiro cristão. Ele é um amigo de Deus. Peço que vocês reparem também que lá no final da apostila nós temos uma bibliografia. Quer dizer, nós fizemos a apostila baseados em livros de antropologia, livros de filosofia, né, que têm uma grande importância na nossa formação e que estão à disposição dos senhores papais e mamães se quiserem se aprofundar no assunto. Tá bem? Muito obrigado pela atenção, desculpe ter estourado o tempo, até a próxima. Olá, pais, mães e responsáveis do Colégio Caminhos e Colinas. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre técnicas de estudo e planejamento pessoal. Então eu vou dividir a minha fala em 3 partes. No primeiro momento a gente vai conversar sobre o que é o hábito e o que é o hábito do estudo propriamente. Depois iremos falar sobre como construir um hábito nesse sentido, um hábito de estudo. E, por fim, vamos falar das técnicas de estudo mais comuns e mais efetivas, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. E eu já quero começar comentando sobre esta imagem aqui. Tá. Esse daqui é a montanha, o Monte Kilimanjaro, que fica na África, na região da Tanzânia, né? O que ele tem a ver com técnica de estudo e planejamento pessoal? A gente tem que pensar que cada um de vocês, quando estão pensando nos estudos, tem um objetivo. Cada um tem um objetivo particular, certo? Esse objetivo tem que ser como o Monte Kilimanjaro. Ele às vezes está ali distante, mas é o nosso objetivo final. A gente não pode nos distrair, digamos assim, com as coisas que a gente vai vendo no caminho. Bem, a gente tem que estar sempre focado naquele objetivo final, que é individual para cada um de nós, né? Então, às vezes, vocês podem estar estudando para passar no concurso, ou estar estudando para entrar numa universidade, ou estarem estudando por questão pessoal mesmo, para ampliação dos conhecimentos, né? Então, cada um tem um objetivo, e a gente vai ver a importância de não perder de foco esse objetivo, que muitas vezes pode estar distante e alto, como o Monte Kilimanjaro surge no horizonte, tá bom? Então, vamos lá. Para começar, vamos comentar um pouquinho sobre algumas ideias que a gente tem nessa obra aqui, nesse livro, do Charles Duhigg, que é O Poder do Hábito. Então, o que é um hábito? O que é uma rotina? Tá? Ele dá a definição nessa obra de que os hábitos são atos conscientes que se tornam inconscientes. O que é isso? Então, por exemplo, todos nós temos hábitos diários, né? Todos nós temos a nossa rotina. Então, quando a gente acorda, a gente sempre acorda no mesmo horário. A gente, quando vai tomar café, muitas vezes podemos nos sentar no mesmo lugar, na mesa, né? É um hábito, a gente nem pensa quando a gente faz isso. Depois, quando a gente vai para o nosso trabalho, para a escola, a gente sempre segue o mesmo caminho e a gente faz isso de maneira sem pensar. Isso é um hábito, é algo que a gente incorporou na nossa rotina. Mas, no primeiro momento, isso era algo consciente, algo que a gente pensava. Tá? Então, no primeiro momento, em que vocês foram fazer o trajeto para o trabalho, por exemplo, a gente pensou, vocês pensaram
nisso, de maneira consciente. Com o passar do tempo, conforme isso foi se repetindo, se tornou um hábito. Passou a ser algo inconsciente, que você já nem pensa mais, tá? Então, todos os hábitos, eles estão nessa dinâmica, tá? Os hábitos também, gente, controlam boa parte das nossas vidas. Por quê? Porque é importante, a gente precisa que o cérebro alterne entre esse modo focado, esse modo consciente, e o modo inconsciente. Então, a gente tem a tendência de construir hábitos para que o nosso cérebro também relaxe e não fique no modo focado o tempo todo, e assim consiga poupar energia, né? Fazer as coisas sem estar pensando ali muito conscientemente o tempo todo, tá? Para que a gente consiga refletir sobre os nossos hábitos, a gente precisa diferenciar aqueles que são negativos e positivos, tá? Então, é por isso que eu falei lá no começo, um dos motivos que eu falei do Kilimanjaro. Como é que a gente vai saber se um hábito é negativo ou positivo? Se ele está nos ajudando a chegar no nosso objetivo, né? E a partir disso é que a gente vai pensar numa mudança, né? Caso a gente reflita e veja que temos hábitos negativos que estão nos impedindo de chegar naquele nosso objetivo, aí a gente pode pensar numa mudança. Então, é importante ter uma autoconsciência aqui nesse sentido, tá? Vejam, por que é importante a gente pensar que os hábitos são conscientes e depois se tornam inconscientes? Porque, mesmo que vocês não tenham um hábito do estudo, que isso seja algo não natural, com o passar do tempo pode se tornar algo natural, algo que você já nem pensa mais. Você já está acostumado a estudar naquele determinado lugar, naquela determinada hora, tá? Então, mesmo que você não tenha um hábito, é possível construir com base na repetição e na organização. Tudo bem? E por fim aqui, este livro, esta obra do Charles Dewey, comenta que a gente tem alguns hábitos que são angulares, que são hábitos mestres, ou seja, são hábitos muito importantes que desencadeiam um conjunto de outros hábitos positivos, tá? Então, por exemplo, o exercício físico é um hábito angular. Todos nós já devemos ter sentido, né? A gente já sente na pele, quando você pratica exercício, você consegue ter uma série de outros hábitos que são desencadeados que também são muito positivos. Por exemplo, abandono de vícios, né? Maior qualidade de sono, você passa a ter uma rotina alimentar mais saudável, mudança de comportamento. Então, é um hábito central que desencadeou outros positivos. O hábito do estudo também é um hábito angular, um hábito mestre. Porque a partir dele você consegue, por exemplo, ampliar sua visão de mundo, né, conhecer melhor o mundo e, consequentemente, melhor a si mesmo. Você consegue se organizar mais em outros aspectos, em outras partes da vida, né? Então, é por isso que o hábito do estudo é um hábito central, muito importante, tá? Ele vai se conectar com várias outras partes da nossa vida. Então, peguei inclusive uma frase aqui de Sócrates, como citado por Platão. Sócrates, o filósofo, não um jogador do Corinthians, né? Então, temos aqui, Sócrates disse: agora, as outras virtudes, as chamadas virtudes da alma, parecem aproximar-se das do corpo, porquanto, na realidade, quando não se as tem desde o princípio, pode-se adquiri-las depois pelo hábito do exercício. Então, pelo hábito do exercício, pela repetição, a gente consegue construir um hábito do estudo, tá bom? Mas como que a gente vai fazer essa organização? Primeiro, a gente precisa justamente disso, de organização. E, no princípio, é algo bem que parece simples, tá, gente? Primeiro, como a gente está vendo no quadrinho, um ambiente desorganizado desorganiza a nossa própria mente. Então, o primeiro passo, importantíssimo, é você ter um ambiente de estudos organizado, tá? Então, um ambiente definido, com iluminação, com silêncio, com conforto. É importante que seja um espaço que você consiga utilizar de maneira frequente, né, para que você se acostume com aquilo. E é um ambiente que deve ser constantemente limpo e organizado, tá? Então, a gente tem essa frase aí do Cláudio de Moura Castro, ele vai dizer: se a mente está confusa e não conseguimos arrumar os pensamentos para começar a estudar, um ambiente bagunçado só pode atrapalhar. Tá? Então, a gente precisa ter o ambiente organizado para, a partir daí, termos a mente também organizada. Tá? A partir daí, a gente começa o nosso planejamento, tá? Para planejar o estudo. E a gente tem que fazer 3 perguntas fundamentais, que são quais?
Primeiro, o que eu preciso aprender, o que eu quero aprender, que é o conteúdo propriamente. Depois, como é que eu vou aprender este conteúdo? E, por fim, como é que eu vou distribuir na minha rotina, na minha semana, tá? O tempo que eu tenho, e como é que eu vou distribuir isso no calendário, digamos assim, tá? Um plano de estudos. Como resultado disso, vocês vão construir um cronograma, né? E é importantíssimo que a gente tenha esse cronograma feito, organizado, seja em papel, seja digital, mas que esteja ali sistematizado, tá? Agora, não adianta nada fazer uma organização bonitinha, assim, desse jeito aqui, em forma de agenda, post-it, né? Tabela, se você não conseguir cumprir. O que acontece muitas vezes é que as pessoas elas querem já atingir o Monte Kilimanjaro, lá, o objetivo final, no dia seguinte. E elas acabam projetando tudo isso, todos esses desejos lá do objetivo final, no cronograma, na segunda-feira seguinte. E fica algo muito pesado, que a pessoa não consegue cumprir. Né? Então a gente tem que entender que para chegar lá no objetivo final é um passo a passo, é um caminho, que a gente vai traçando isso aos poucos. Então, para não ter frustração, não projetem, não coloquem o Monte Kilimanjaro no dia seguinte. A gente tem que entender que o seu objetivo final pode estar distante e que muitas vezes você tem que ir num passo a passo mesmo, tá? Então não adianta nada ter uma organização bonitinha se você não consegue cumprir. Tem que ser algo que te ajude a chegar no objetivo final, tá bom? Vamos ver um pouquinho então sobre essas técnicas, algumas técnicas de estudo. Queria primeiro mostrar essa tabela, que é a forma com que nós aprendemos. E eu não vou passar por todas as informações aqui, mas a gente vê ó, que, por exemplo, 10% a gente aprende pouco quando a gente lê, aí vai aumentando. Quando a gente escuta, a gente aprende 20%, quando a gente vê, a gente aprende 30%. E quando chega lá no final, ó, explicar, resumir, principalmente explicar, tá? A gente tem uma taxa de aprendizado bastante grande. Do menos para o mais, aqui o que acontece é que quanto mais você participa da ação, você aprende mais. Então, quando você está lendo, você está muito passivo, você está só recebendo informação. Quando você está explicando, você já está agindo sobre aquele conhecimento. E é aí que a gente aprende, propriamente. Tá bom? Então, a gente vai pensar nas técnicas também nesse sentido, sempre tentando colocar a nossa vontade ali, a nossa participação no estudo. Isso vai ajudar, tá? Então, as técnicas que eu peguei aqui, eu peguei a partir desta revista, Psychological Science in the Public Interest, são as técnicas mais comuns, e a gente vai ver que, independente da efetividade, de quanto efetiva cada uma delas é sozinha, o importante é que a gente tente juntar todas, tudo bem? A gente consegue juntar todas elas ao mesmo tempo quando a gente vai estudar. Para começar, grifar ou sublinhar um texto. É que muita gente grifa errado, né? Então, ó, dessa imagem aqui, a gente tem um exemplo, não adianta grifar tudo. A gente grifa tudo é o mesmo que não grifar nada, grifar nada, né? Então, mas grifar é uma das técnicas mais comuns e ela é efetiva, sim, se você está tentando resumir, né? Então, selecionar palavras importantes, tá? E, como eu disse, ó, é importante conectar isso com outras práticas. Vamos ver, então, as próximas. A ideia, estou falando, ó, é conectar todas, tá bom? A partir dos grifos, você pode fazer, por exemplo, resumos. Também as pessoas têm que... é importante fazer um resumo da forma correta. Também não adianta você tentar escrever tudo que está sendo dito ali no texto. A partir do que você grifou, de palavras importantes, você começa a ter ideias, por exemplo, quais são as ideias centrais daquele texto que você está estudando, daquele vídeo que você está assistindo, tá? Para você resumir. Tudo bem? Uma das técnicas de resumo importante são os fichamentos, mas a gente não vai conseguir falar muito dela aqui, então vamos para os próximos. Um outro método importante. Então, a partir do momento que você está grifando, que você está resumindo, começar a fazer perguntas para você mesmo. Você mesmo que elabora essas perguntas, tá? Pode ser até mesmo alguma dúvida que você teve lendo, ou você percebe que aquele conteúdo tem um tema central, e daí quando você termina o texto, termina de assistir o vídeo, você tenta fazer uma pergunta para resumir aquilo. Então, por exemplo, vamos supor lá que o aluno está estudando mitocôndrias, né, que é a parte do nosso corpo que faz a respiração das células.
Você se elabora a pergunta: por que as mitocôndrias são importantes para a respiração celular? Você mesmo, pergunta para você mesmo. E ao final do texto, ao final do vídeo, qualquer material que você esteja estudando, você tem que responder esta pergunta. Veja que aqui, ó, vai aparecendo cada vez mais a participação da pessoa que está estudando, né? Aquilo que a gente viu na pirâmide. Outra técnica mnemônica, que é de memória, tá? Essa daqui ela funciona para coisas pontuais, quando vocês têm que decorar informações. Eu nunca vou me esquecer, por exemplo, das classes dos seres vivos na escola, né, que é reino, filo, essas coisas. A professora tinha uma frasezinha, né, que era rato frito com orégano, fica gostoso, experimente. E daí, a partir disso, a gente decorava, né, reino, filo, classe, ordem e assim por diante. Então, serve para coisas específicas. Você não vai decorar um texto inteiro, né, mas você vai decorar palavras, relações assim entre ideias, né, coisas mais simples. Mas é importante também, tá bom? A próxima que a gente tem aqui, o estudo intercalado. O que é o estudo intercalado? É você estudar determinada matéria e depois trocar com outra matéria. Você não ficar focado ali 100% em uma única matéria. Por quê? A gente sabe, a neurociência, a ciência que estuda o cérebro, né? Ela sabe que a gente precisa dessa alternância, desse descanso. Então, se você alternar, você ficar meia hora estudando matemática, por exemplo, depois meia hora estudando biologia, é mais efetivo do que você ficar uma hora só focado em matemática. Tá? A alternância dá um descanso para o cérebro. E isso ajuda no aprendizado, tá bom? Próxima técnica que a gente tem aqui é o teste prático, ou o autoteste, que é você se testar, tá bom? Então, você está lá num determinado conhecimento, você pega exercícios e você faz como se fosse uma avaliação. E a partir disso você percebe o que você está acertando e o que você está errando. Essa daqui tem que ter um autocontrole, um autoconhecimento bastante grande, né? Uma maturidade para você se avaliar. Mas é muito importante também. Sempre lembrando que todas elas, é importante que elas estejam conectadas. Quando você está estudando determinado conteúdo, tentar aplicar todas essas técnicas. Uma muito efetiva, a autoexplicação ou a explicação. Lembra que nós vimos que a explicação é uma das formas com que a gente mais aprende? Então, especificamente, a gente tem um método sobre isso, que é o método Feynman. Você pega um determinado conteúdo, você resume e você explica para uma pessoa leiga, que não conhece aquilo. Tá? E a partir da sua explicação e da forma com que a pessoa reagiu, você volta no seu conteúdo. Não, parece que ela não entendeu tal coisa, eu preciso explicar melhor isso. Né? Então, essa forma de explicar o conteúdo pode ser para você mesmo, mas é mais efetivo que seja para outra pessoa, porque daí você vê o resultado, né? Você vê se você realmente aprendeu, se a pessoa está entendendo ou não. Tá bom? Vai ser chamado de método Feynman, esse da explicação de uma outra pessoa. Releitura, e aqui eu fiz um trocadilho de propósito. Releitura, ler novamente, ou se aproximar do conteúdo novamente. Se você faz isso de uma forma só recebendo informação, aí não é muito efetivo. Mas se você relê, tentando participar daquele conteúdo, usando todas essas técnicas que a gente está vendo, é como esse quadro aqui no fundo da tela, né? Esse quadro é um quadro originalmente do Van Gogh, em que se foi feita uma releitura, né? Uma nova interpretação em cima dele. Então, quando a gente relê, se fazendo outras perguntas, tentando explicar para nós mesmos aquele conteúdo, a releitura, a leitura nova, vai ser mais efetiva, tá bom? Agora, só reler não é muito interessante. E por fim, aqui, a que eu acho particularmente mais efetiva, é a prática distributiva. É você distribuir o seu estudo no tempo. É você estudar, basicamente, de pouquinho em pouquinho, com intervalos de descanso. Distribuir no tempo é muito importante, tá, gente? Ó, esse é um gráfico que mostra o quanto que a gente absorve de conhecimento. Então, ó, horas depois, se você revisa horas depois, você mantém o conhecimento em 100%. Você revisa um dia depois, você mantém ali o conhecimento retido. Você revisa uma semana depois, um mês depois, você vai mantendo, tá? Agora, se você aprende, depois nunca mais revisa, só vai revisar que nem os alunos no dia da prova,
um dia antes da prova, pronto, esse conteúdo se perdeu, tá? Então é muito mais efetivo que você estude de pouquinho em pouquinho ao longo do tempo, do que estudar um montão aqui e voltar só um mês depois naquilo. Então é por isso que a técnica distributiva, ela é muito importante. E uma das técnicas distributivas é a técnica Pomodoro, tá? Que é essa divisão aqui. Você seleciona uma tarefa e você dá 25 minutos de estudo e 5 minutos de descanso. E você vai alternando nisso, por quanto tempo você tiver, né? Daí, depois de alguns, você pode dar ali uma pausa de 30 minutos. Mas mesmo que você tenha só 1 hora de estudo por dia, divide, se você usar o Pomodoro, você vai usar 2 Pomodoros aqui, duas divisões de 25, mesmo assim é mais efetivo, porque o cérebro funciona para aprender nessa lógica de focado, tem que estar focado, e depois descanso, tem que alternar nesse sentido, é assim que a gente consegue aprender mais efetivamente, tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a pensar um pouquinho no planejamento e pensar um pouquinho nas técnicas de estudo, tudo bem? E agradeço muito, nos vemos uma próxima vez.